Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco nesta hora. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de novamente trazer uma rápida palavra de Deus para uma breve meditação. E essa palavra está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículos 18 e 19, onde a palavra de Deus, ela diz o seguinte: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês e, ouvindo, lhes responderá. Quando nós lemos a história do povo de Israel, nós percebemos que esse povo era simplesmente incrível. Ele teve promessas gloriosas da parte de Deus, passou por experiências extraordinárias durante a sua história, teve manifestações poderosíssimas de Deus no seu meio, e mesmo assim, de vez em vez, esse povo se afastava, esse povo desviava-se do caminho, esse povo voltava-se a deuses estranhos, deuses que eram cultuados pelas nações ao redor, e assim se afastava da graça e do amor de Deus. Agora, quando a gente lê, a gente percebe que mesmo que o povo, várias vezes, em diferentes épocas, se afastou do seu Deus, Deus em nenhum momento abriu mão do seu povo. Deus estava sempre pronto para perdoar aquele povo, para trazê-lo de volta, para reconduzi-lo à plena comunhão. Aqui no nosso texto, ou até no contexto, nós vemos qual era a intenção de Deus para com aquele povo. Nesse tempo do profeta Isaías, o povo estava afastado. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava começando a cercar Jerusalém, seríssimos problemas em diferentes áreas, mas mesmo assim, a palavra de Deus, ela diz assim no versículo 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Deus diz ao povo que ele estava inclinado na direção deles. O desejo do Senhor era abençoá-los. O desejo do Senhor era reconduzi-los a uma qualidade de vida que eles tinham tido antes, mas que eles haviam rejeitado. E ele diz: olha, eu tenho algo lindo, precioso para oferecer a vocês. Só que, infelizmente, ele diz: mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. O povo, infelizmente, era um povo duro de coração. E o povo escolheu o caminho errado. Escolheu seguir o caminho dos deuses das nações. Consequência, separação, angústia, opressão, destruição, males de toda ordem. Porque é exatamente isso que o pecado traz ao coração de uma pessoa que se desvia da comunhão do Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo sendo essa a realidade do povo, o nosso texto, ele mostra o coração de Deus. Eu li o versículo 18, diz: pois por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. Eu imagino Deus aguardando, diz, por isso o Senhor espera. Ele fica aguardando, ele fica na expectativa de que de repente o homem caia em si,
Deus estava ali olhando para o povo de Israel, esperando que alguma coisa acontecesse no interior daquele povo, e eles caíssem em si, vissem o seu erro e retornassem à comunhão do Senhor. Por isso ele diz, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta, um Deus com certeza maravilhoso e tremendo. Se nós trouxermos isso à nossa realidade hoje, infelizmente, na grande maioria, as questões são as mesmas. Hoje nós vemos com tanta facilidade pessoas escolhendo o caminho do erro, pessoas negligenciando a sua comunhão com o Senhor, pessoas vacilando no seu relacionamento com Deus. Quantas vezes pessoas perdem o entusiasmo da sua fé, do seu relacionamento com o Senhor, aquele fogo que já ardeu no coração, por Jesus não arde mais, aquele friozinho que passava na espinha quando entrava em oração, de repente não sente mais, porque foi esfriando, foi se distanciando de Deus. Infelizmente é tão comum isso acontecer, a pessoa lentamente ir se distanciando da comunhão do Deus Todo-Poderoso. Agora, o nosso texto ele tenta nos mostrar o caráter do nosso Deus. Nosso Deus é extraordinário, nosso Deus simplesmente é maravilhoso. Porque mesmo que nós nos desviemos, mesmo que nós esfriemos, mesmo que nós negligenciemos a nossa comunhão, o Senhor está ali atento, o Senhor está sempre pronto para entrar em ação e novamente liberar aquilo que há na sua pessoa, na nossa direção, para nos restaurar, para nos abençoar, para novamente nos trazer a plena comunhão e a total harmonia com Ele. Por isso, o texto, ele nos fala que o Senhor Deus, Ele é um Deus que quer acionar a sua misericórdia. Ele quer acionar a sua misericórdia, diz o Senhor, para ter misericórdia de vocês. Ele se levanta para se compadecer de vocês. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus no qual nós professamos a nossa fé. Ele é um Deus extraordinário, um Deus simplesmente maravilhoso. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim miserere e cordis. Miserere é justamente ter compaixão e cordis é de coração. Então, traduzindo essa palavra para palavras mais compreensíveis, significa Deus, Ele sente aquilo que nós sentimos. Ele aproxima seus sentimentos dos nossos. Ele é totalmente solidário conosco. Isso significa ter misericórdia. Deus sente tudo aquilo que nós sentimos quando nós desviamos do Senhor, quando nós não temos aquela comunhão dentro de nós, começa a se estabelecer um vazio, começa a se estabelecer uma situação de angústia, muitas vezes de tristeza. Deus, por ser um Deus misericordioso, Ele sente isso no seu coração, porque Ele é um Deus de misericórdia e Ele jamais quer que pessoas sintam aquilo. Pelo contrário, o desejo do Senhor é que as pessoas tenham paz e tenham total alegria. Isso certamente nós podemos chamar é o grande amor de Deus pela raça humana. Isso é a graça de Deus estendida na direção das pessoas. Isto é a bondade de Deus querendo se expressar e se manifestar sempre de novo na vida das pessoas. Então a pergunta é, quando de repente nós vacilamos, quando de repente nós esfriamos, quando de repente a nossa comunhão com Deus não é mais
naquela intensidade que já foi. De repente, talvez, a indiferença, ou às vezes até a religiosidade, se instala em nós. O que fazer? O que é necessário para experimentar novamente essa misericórdia e poder ser restaurado pelo Senhor, novamente poder ser tocado pela mão abençoadora do Deus Todo-Poderoso? E a palavra é: você precisa voltar a esperar nele. No versículo 18, no final diz: bem-aventurados todos os que nele esperam. O Senhor chama você e eu para nós voltarmos a esperar nele. E essa palavra, no seu significado mais amplo, significa voltar a crer, voltar a ter uma comunhão mais profunda, voltar a ter uma intimidade maior, um relacionamento novamente comprometido e sério com o Deus Todo-Poderoso. Isso é o que o Senhor espera. Esse é o desejo do coração de Deus. Ele quer, com certeza, nos abençoar cada vez mais. Por isso, nós precisamos crer. Talvez um exemplo que a gente podia colocar aqui é o exemplo do filho pródigo. Ele havia se afastado de casa, foi viver a sua própria vida. Ele vivia muito bem em casa, era muito bem quisto. E ali é uma ilustração, aquele pai é uma figura de Deus, o pai. E aquele filho vivia bem, mas de repente ele cansou daquela vida e quis experimentar o mundo. Pediu a sua herança e foi para o mundão. Gastou tudo, gastou de todas as formas possíveis. Finalmente acabou o dinheiro e ele acabou como cuidador de porcos na maior miséria. E foi exatamente naquela condição que ele caiu em si e pensou: o que eu estou fazendo aqui? Eu posso voltar para casa e ser um dos empregados do meu pai, vou viver muito melhor do que como eu estou vivendo aqui. E quando ele decide voltar, quando o pai o enxerga de longe, já corre ao seu encontro e o abraça, e o abraça e o restitui de tudo aquilo que ele havia se afastado. Essa é uma figura de um Deus que espera. É assim que Deus se posiciona em relação a qualquer pessoa. Por isso, por exemplo, aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, é um texto que, em geral, as pessoas conhecem, onde fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Então, quando há esse tipo de atitude de qualquer pessoa, humilhar-se, orar, buscar, Deus, que está esperando, imediatamente entrará em ação e restaurará plenamente a vida e a condição dessa pessoa. Um outro texto que normalmente se cita é Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, onde diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Que palavra linda! Quando alguém cai em si, decide retornar, o Deus que está esperando, Ele prontamente vai perdoar e vai transformar essa vida, trazendo-a plenamente à comunhão e ao relacionamento com Ele. Talvez poderíamos citar ainda lá da carta de João, primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, nós temos uma palavra onde diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a injustiça. Que linda essa palavra! É só arrepender-se, voltar-se ao Senhor. E esse Deus que está aguardando a volta dos filhos, prontamente perdoará e restituirá a cada um aquele lugar que Deus preparou para ele. Esse é o Deus que a palavra de Deus nos apresenta. É o Deus aqui de Isaías, capítulo 30. O Deus que, através do profeta, está se revelando e tentando chamar a atenção do povo. Quando alguém se volta para Deus, a Bíblia diz, essa pessoa, ela com certeza vai ser recebida, porque Deus é um Deus que está aguardando cada um para que retorne à plena comunhão. Glória a Deus por isso. E ainda aqui no texto, no versículo 19 diz, vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês e ouvindo, lhes responderá. É linda a promessa de Deus. Deus diz, não, se vocês voltarem para mim, se vocês se arrependerem, buscarem plena comunhão, vocês não vão mais chorar, vocês vão ter paz, vocês vão ter alegria, vocês vão experimentar novamente a presença de Deus, vocês vão ter a vida abundante que Cristo Jesus veio preparar. São as promessas de Deus, aqueles que se voltam a Ele. Por isso é necessário que você avalie plenamente a sua vida. Qual é o nível de relacionamento que você tem com Ele? Talvez você tenha esfriado, talvez você tenha perdido a motivação, talvez você não tenha mais aquela alegria, talvez você não tenha mais aquela disposição, talvez você tenha se deixado enredar por coisas periféricas que têm distraído você e têm levado você a se envolver com coisas que de fato não são a prioridade do Senhor para a sua vida. Eu quero dizer para você que sempre é tempo para voltar para o Senhor. O texto diz, Deus é um Deus que espera. Ele espera para ter misericórdia. E quando alguém volta, diz aqui, ele se levanta. Isso é, ele se move, ele prontamente age. E essa misericórdia entra em ação. E aquilo que precisa acontecer, Deus vai realizar. Porque este é o caráter do Deus que nós servimos. Um Deus fiel em honrar cada promessa que Ele tem liberado. Ele vai com certeza fazer com que esta promessa se cumpra na nossa vida. E tudo aquilo que Ele tem preparado em Cristo Jesus, nós vamos experimentar. Porque este é o propósito do Senhor para os filhos. Por isso, a palavra de Deus é que cada um pense na sua vida. E se você precisa retornar a uma comunhão mais profunda com o Senhor, não adie essa decisão. Volte-se hoje mesmo ao Senhor. Quero dizer novamente, Ele está esperando para ter misericórdia de você. Mas Ele quer ver um sinal da sua parte. Ele quer ver uma pequena iniciativa da sua parte. E quando houver essa iniciativa, a misericórdia do Senhor será acionada. E tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus, vai com certeza ser despejado na sua vida. Você será tocado pela graça, pelo amor e pelo poder de Deus. E você será restaurado a uma comunhão novamente íntima e profunda. E a sua vida cristã vai florescer, vai desabrochar e vai novamente corresponder àquilo que é a expectativa do seu coração e é o desejo do Senhor para os seus filhos. Não esqueça, Deus é um Deus que espera pelos seus filhos para acionar a sua misericórdia e dar àqueles que se voltam a Ele bênçãos sobre bênçãos, a vida que Ele preparou em Cristo para os que confiam no seu nome. Volte-se a Ele sempre de novo e desfrute daquilo que Deus tem. Para quê? Para que você não tenha mais motivo de choro, mas a paz, a alegria, a abundância de Deus sejam características da sua vida diária. Deus
abençoe a cada um. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado por Cristo Jesus, por tudo aquilo que o Senhor realizou. Obrigado pelo teu caráter, Senhor. Pai, é um caráter que sempre aguarda, sempre está pronto para entrar em ação, para perdoar, para transformar, para reconciliar, para colocar de volta na posição onde o Senhor quer que cada um esteja. Meu Deus, quem há que se possa comparar com o Senhor? Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes a nossa negligência, perdoa-nos muitas vezes a nossa dureza de coração, perdoa-nos muitas vezes nós nos deixarmos distrair por coisas ao nosso redor, que de fato não acrescentam absolutamente nada, pelo contrário, nos afastam da graça e nos roubam aquilo que o Senhor em Cristo conquistou para nós. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco. Ó Espírito de Deus, vem tocar, vem soprar sobre cada vida, Pai, para que, ó Deus, cada um volte-se para mais perto do Senhor. Pai, que haja, Senhor Deus, um arrependimento, haja um humilhar-se diante do Senhor. E assim, ó Deus, cada um volte-se ao Senhor, se jogue nos braços do Pai, busque plena comunhão com o Senhor, para que assim o nível de vida que o Senhor tem para os seus seja plenamente implantado no coração de cada um, Senhor, e o teu povo possa nesse tempo viver a abundância de Deus, possa viver as promessas que o Senhor faz de dar uma vida diferenciada para aqueles que creem no seu santo nome. Deus, eu já te agradeço, porque tu és fiel em abençoar e em agir na vida daqueles que se humilham e buscam a tua face. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando, final de semana, nossas atividades são normais. Sábado tem o grupo dos jovens, o Livres, venha participar, seja abençoado, às 20 horas. E domingo, 2 cultos da família, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Com certeza, Deus tem algo muito especial preparado para a sua vida. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém.